Por anos, Hillary Harris esteve procurando por sua família biológica. No entanto, sua busca chegaria a um beco sem saída após outro. Justamente quando ela pensou que havia chegado à gota d'água, ela se deparou com uma descoberta inesperada que manteve a busca em andamento. Depois de muitos esforços infrutíferos, ela encontraria a resposta para suas perguntas, sem resposta, bem debaixo de seu nariz. Enquanto crescia, nunca foi um mistério para Hillary Harris que ela foi adotada. Seus pais adotivos e amorosos se chamavam Lee e Rochelle Herd. Ambos sempre foram abertos sobre o assunto e respondiam a todas as perguntas que pudessem. No entanto, a pergunta de Hillary sobre a identidade de seus pais biológicos era algo que eles não sabiam. Durante sua adolescência e início dos 20 anos, ela tinha um sonho que a corroía. Quem eram as duas pessoas que a trouxeram a este mundo? Embora sua curiosidade nunca tenha se dissipado totalmente, o desenrolar dos anos que se seguiam revelariam respostas a perguntas que ela nunca soube que teria. Enquanto uma série de perguntas consumia Hillary, a vida finalmente floresceu e sua necessidade de respostas tornou-se uma reflexão tardia. Após a infância, Hillary se formou na faculdade e encontrou trabalho. Foi então que ela conheceu alguém que mudaria o curso de sua vida, um jovem chamado Lance. Os dois tiveram uma conexão instantânea e, não muito depois de seu romance florescer, ele estava de joelhos, pedindo sua mão em casamento. Quando 2011 chegou, o interesse de Hillary em encontrar seus pais havia quase diminuído completamente. Ela deu à luz a uma filha, Stella, e sua vida foi consumida por ser mãe. No entanto, conforme Stella crescia, um sentimento familiar começou a ressurgir em Hillary. Enquanto Hillary observava Stella passar de um bebê para uma menina, ela sentiu um vínculo eufórico que nunca havia experimentado em sua vida. O sentimento fez com que aqueles antigos sonhos ressurgissem dentro dela e ela novamente se viu pensando em seus pais biológicos. Hillary se perguntou se ela teria com eles o mesmo tipo de vínculo que tinha com Stella. Com isso, pela primeira vez em anos, Hillary retomou sua busca abandonada por suas origens. Ela começou sua missão renovada na Catholic Charities, a agência que cuidou de sua adoção. A agência de adoção logo teria respostas para ela sobre seus pais biológicos. No entanto, esses resultados viriam com algumas notícias de partir o coração. Em 2012, ela foi informada de que as duas pessoas que a colocaram para adoção há tantos anos se chamavam Wayne Close e Bonnie Carl. Hillary não perdeu tempo em encontrar as informações de sua mãe biológica. Embora Hillary tivesse algumas reservas sobre conhecer Bonnie, ela ligou pedindo para conhecer sua mãe biológica. Ainda assim, ela tinha plena consciência dos casos em que os pais biológicos não queriam participar dessas reuniões. Hillary deixou essas preocupações de lado, enquanto Bonnie concordava. Quando chegou o dia, Hillary foi ao encontro de sua mãe biológica, mas infelizmente as coisas não aconteceram exatamente como ela imaginou. Ela esperava ter uma sensação de formigamento percorrendo todo o seu corpo ao conhecer sua mãe, mas não foi esse o caso. De acordo com Hillary, a reunião não foi exatamente ruim, houve apenas uma falta de conexão. Mais importante, porém, sua mãe confirmou a Hillary que seu pai era de fato Wayne Close.
Infelizmente, conhecer o homem não seria uma opção. O pacote que Hillary havia recebido da Catholic Charities sobre seus pais biológicos continha um pequeno pacote de informações, em meio ao qual havia um obituário para seu falecido pai biológico. Infelizmente, para Hillary, Wayne Close faleceu em 2010, aos 68 anos. De acordo com seu obituário, o pai de Hillary, Wayne, viveu uma vida plena, que incluía hobbies ao ar livre, 2 casamentos e um serviço militar. Enquanto o recorte do obituário partiu o coração de Hillary e levou sua busca ao que parecia ser o último beco sem saída, também trouxe à tona um novo detalhe promissor que ela nem estava procurando. Enquanto a maioria esperaria que a busca de Hillary terminasse aí, o obituário de Wayne Close revelou algo que abriu um novo capítulo na busca de Hillary. De acordo com o documento, Wayne deixou 2 filhas de casamentos diferentes, Dawn Johnson e Renee Jerickes. Isso as tornaria meias-irmãs de Hillary. De acordo com o obituário, as 2 outras filhas de Wayne eram de Wisconsin e ambas haviam sido rainhas do Loyal Corn Festival. Dawn ganhou a coroa em 1983 e Renee em 1985. Além desse fato, não havia mais detalhes sobre elas. No entanto, Hillary não estava prestes a desistir. Ela logo embarcaria na busca de sua vida. Considerando os anos que passou procurando por seus pais biológicos, Hillary tinha um talento especial para pesquisar. Ela começou procurando no Facebook o nome Dawn Johnson. Como você pode imaginar, o nome Johnson é bastante comum nos Estados Unidos e ela não encontraria sua meia-irmã com facilidade. Havia também a possibilidade de que Dawn pudesse ter mudado seu nome, não ter uma presença online ou morar em algum lugar no exterior. No entanto, Hillary se dedicou a encontrar sua irmã e não se intimidou com o desafio diante dela. Sempre que ela chegava a um beco sem saída, ela simplesmente começava tudo de novo. Durante esse tempo, Lance ajudou sua esposa e fez algo inesperado. Embora a determinação de Hillary em encontrar sua meia-irmã fosse muito grande, é preciso ter em mente que ela tinha muitas responsabilidades fora de sua pesquisa genealógica. É aqui que Lance se intensificou. Como forma de dar tempo à esposa para buscar o melhor de suas habilidades, ele se dobraria como pai para Stella e ajudaria sempre que pudesse. Com isso, Hillary conseguiu passar longas noites procurando pela irmã na internet. Ela iria pesquisar cada cidade ao redor e se expandir. Ela até tentou rastrear os rastros de seu pai e cobrir todos os lugares que ele esteve enquanto estava vivo. O melhor que Hillary poderia esperar naquele momento era que Dawn ainda estivesse em Wisconsin. Com o tempo, todos ficaram frustrados com a situação e Hillary estava começando a considerar a dura verdade. Hillary tinha feito mais do que a maioria das crianças adotadas poderia esperar. Ela rastreou seus pais biológicos e até descobriu que tinha algumas irmãs. No entanto, encontrá-las provou ser impossível. Ela havia passado meses trabalhando no computador, mas sem sucesso. Com a frustração dela e de seu marido atingindo um ponto máximo, Hillary decidiu que era hora de encerrar este capítulo de sua vida e seguir em frente. Porém, a vida não permitiria que a mulher seguisse em frente. Sem o conhecimento da família Harris, 5 anos depois que Hillary começou sua busca, uma mudança ocorreria em sua vizinhança, que levaria a uma incrível reviravolta nos acontecimentos.
Hillary, Lance e Stella já moravam em Eau Claire, Wisconsin, desde 2005. Mas no verão de 2017, o bairro veria uma mudança realmente grande. Uma nova família mudou-se para a casa do lado da família Harris. Enquanto os novos vizinhos desempacotavam seus pertences, a família Harris foi se apresentar. O nome do homem era Kurt Casperson. Ele estava se mudando para a casa com sua namorada de longa data. Ele explicou que os dois estavam procurando uma casa na área há algum tempo e que finalmente tiveram sorte. Foi então que a namorada de Kurt chegou para cumprimentar os novos vizinhos também. Quando sua namorada atendeu a porta, Kurt voltou a mover as caixas para dentro de casa. Sua namorada começou a conversar com Lance e Hillary. Houve uma conexão imediata entre as duas mulheres, pois elas eram capazes de falar como se conhecessem por toda a vida. Lance e Hillary não tinham dúvidas de que seus novos vizinhos seriam uma grande adição ao bairro. As duas mulheres ficaram tão envolvidas na conversa que se esqueceram de se apresentar adequadamente. Quando a nova vizinha disse seu nome, Hillary imediatamente se viu em estado de choque. Ela não podia acreditar no que ouviu. Para a surpresa de Hillary, sua nova vizinha se apresentou como Dawn. Apesar de estar surpresa, Hillary teve que dizer a si mesma que tudo era apenas uma estranha coincidência. Não havia como esta ser a Dawn que ela estava procurando. Conforme a conversa prosseguia, Hillary identificaria outra coincidência. Kurt e Dawn haviam se mudado de Greenwood, um local mencionado no obituário de seu pai. Ao saber das origens dos novos vizinhos, Hillary imediatamente olhou para o marido. Ele parecia tão chocado quanto ela. Apesar da emoção, Lance continuaria a servir como uma voz da razão. Depois que Hillary e Lance voltaram para casa, eles não puderam deixar de ficar animados com todas as informações que seus novos vizinhos tinham acabado de dar a eles. Apesar da emoção que ele compartilhou com sua esposa, Lance não queria tirar conclusões precipitadas. Ele tinha que lembrar a sua esposa que a chance de sua irmã, há muito perdida, morar ao lado dela era quase nula. Embora Hillary concordasse totalmente com o marido, ela ainda não conseguia superar a conexão imediata que sentia com Dawn. Se ela pudesse de alguma forma obter o sobrenome desta mulher, ela seria capaz de colocar os pensamentos infinitos para descansar. Ela logo obteria a resposta que estava procurando por pura sorte. Com o passar dos dias, a ideia de Dawn ser irmã de Hillary tornou-se um tanto comum na casa dos Harris. Mas brincadeiras à parte, Hillary ainda estava secretamente confusa com a conexão que sentia com a vizinha e queria desesperadamente saber qual era seu sobrenome. Ela simplesmente não sabia como fazer a tal pergunta sem parecer estranha. Na porta ao lado, Dawn e Kurt não estavam exatamente instalados em sua nova casa ainda. Kurt queria fazer alguns reparos na casa, começando pelo telhado. Ele encomendou um lote de telhas novas, mas colocou a entrega no nome de Dawn, já que muitas vezes ele estava fora de casa para trabalhar. Na manhã em que o pacote foi entregue, Hillary jogou a cautela ao vento e não conseguiu resistir à vontade de caminhar até a varanda e olhar o pacote, antes que seus novos vizinhos o trouxessem para dentro. Ser pega provavelmente significaria o fim do bom relacionamento entre ela e Dawn, mas parecia valer a pena para Hillary. Quando ela olhou para o pacote, ela não conseguiu acreditar no nome que viu no rótulo. Simplesmente dizia Johnson. Hillary Harris, então com 31 anos, morava ao lado de Dawn Johnson, então com 50 anos. Ela não tinha dúvidas de que Dawn era sua meia-irmã há muito perdida. Eu estava quase sem palavras. Liguei para Lance imediatamente e disse: o sobrenome dela
ela é Johnson, essa é Dawn Johnson. Tem que ser ela, tem que ser. Hillary lembrou mais tarde em uma entrevista à BBC. Introvertida por natureza, Hillary não sabia como lidar com a situação. Ela não saberia o que fazer se Dawn a rejeitasse. Foi quando Lance deu um grande conselho. Lance disse a Hillary apenas para reunir um pouco de coragem e iniciar uma conversa casual com Dawn. Uma vez que as coisas estavam indo bem, ele sugeriu que ela poderia simplesmente levantar uma questão sobre a identidade de seu pai, apenas para verificar se as duas mulheres realmente compartilhavam o mesmo pai biológico. Apesar de todo o incentivo do marido, Hillary, no final das contas, não conseguiu falar com Dawn. Ela só não queria que a mulher que possivelmente era sua irmã a considerasse estranha. Lance decidiu que eles poderiam abordá-la como uma equipe. Embora ele não fosse parente de Dawn por sangue, ele ainda se sentia fortemente instigado a assistir à oportunidade de Hillary voar. Foi a vez de Lance assumir o controle da situação. Para começar, Hillary não se sentia totalmente confortável com a ideia de Lance. Sua mente arquitetou uma série de cenários embaraçosos que terminaram com ela e Lance sendo vistos como malucos da vizinhança. Ela também considerou a possibilidade de sua adoção na infância ser algum segredo sombrio de família que Dawn nunca soube. Depois de algum esforço, Lance finalmente convenceu sua esposa de que tudo ficaria bem e que ela não poderia ficar em silêncio sobre o assunto para sempre. No dia seguinte, o casal deu um passeio até a casa de Dawn e Kurt, planejados a falar com eles. Lance e Hillary se sentiram muito confiantes enquanto caminhavam até a casa de Dawn e Kurt. Eles bateram na porta e ficaram cara a cara com seus vizinhos. No entanto, as coisas mudaram quando a conversa começou. O casal não conseguiu encontrar a abertura de que precisava em meio à conversa. Antes que percebessem, a visita acabou e eles se viram caminhando para casa derrotados. Mais tarde, naquela noite, Dawn estava se preparando para uma viagem de volta a Greenwood para pegar as últimas coisas dela e Kurt. Ao entrar na caminhonete, ela percebeu que Hillary a observava da janela da sala de estar. Dawn achou que era um pouco estranho, mas não pensou muito nisso. Mal sabia ela que Hillary estava apenas se preparando para fazer a grande pergunta. Ela iria escolher um método que não poderia falhar. Felizmente, para Hillary, as duas mulheres trocaram números de telefone quando se conheceram. Isso significava que, graças à magia das mensagens de texto, ela poderia evitar completamente a angústia que vem com um confronto cara a cara. Hillary começou a digitar uma pergunta que ela pensou ser a maneira perfeita de fazer a transição para o assunto sério. Ela perguntou a Dawn o seguinte: você era a rainha do Loyal Corn Fest em 1983? O coração de Hillary batia forte no peito depois que ela apertou o botão enviar. Ela imediatamente consultou Lance sobre o que tinha acabado de fazer. Juntos, os dois aguardavam uma resposta. Depois de alguns minutos, a resposta veio, mas Lance e Hillary não obtiveram a resposta que procuravam. Dawn decidiu responder a uma pergunta com outra pergunta e simplesmente perguntou: por que você está me perguntando isso? Tornou-se bastante claro para Hillary que ela havia deixado sua vizinha desconfortável. Antes de causar mais danos, Hillary decidiu que provavelmente seria melhor ir direto ao ponto. Rapidamente, ela perguntou a Dawn qual era o nome de seu pai biológico. Nesse ponto, as mãos de Hillary
tremiam, literalmente, enquanto esperava a resposta. Ela não teve que esperar muito, enquanto Dawn respondeu imediatamente, e o coração de Hillary parou. A empolgação de Lance e Hillary não pôde ser contida depois que leram a resposta de Dawn. Sua resposta disse o seguinte: Wayne Close, mas ele infelizmente faleceu em 2010. Por fim, a busca de Hillary chegou ao fim. Ela havia encontrado sua irmã há muito perdida. Uma celebração começou na casa dos Harris. Hillary não precisaria mais passar longas horas pesquisando ou se perguntando sobre seu passado. No entanto, talvez eles tenham comemorado muito cedo, porque ainda tinham que descobrir como dar a notícia para Dawn. Os dois se sentaram por um minuto e descobriram como eles fizeram isso acontecer. Naquele momento, Hillary superou sua natureza introvertida e deu um passo ousado. A tímida e introvertida Hillary pegou o telefone e ligou imediatamente para Dawn. Hillary não tinha ideia de como ela se sentia sobre tudo. Não é todo dia que seu novo vizinho acaba sendo uma irmã há muito perdida. No entanto, pouco ela sabia. Dawn também estava se perguntando sobre a estranha conexão que as duas compartilhavam. Para começar, Dawn achou muito estranho que seu vizinho tivesse ligado para ela logo depois de perguntar sobre seu pai, mas tudo se encaixou rapidamente. Antes que Hillary pudesse murmurar uma saudação, Dawn perguntou se elas tinham o mesmo pai. Desse ponto em diante, Hillary aprenderia muito mais sobre seu pai biológico e sua irmã. Dawn explicou que, embora conhecesse o pai durante grande parte de sua vida, estava claro que algumas partes de sua vida permaneceram um mistério para ela. Ela conheceu seu pai apenas quando ela tinha 18 anos de idade, e ele nunca lhe disse sobre quaisquer meios-irmãos que ela pudesse ter. Hillary ficou muito grata por receber todas as informações sobre suas irmãs e seu pai há muito desaparecidos. Ela até soube de uma terceira meia-irmã. O que tornava tudo tão bonito era que Dawn parecia igualmente animada com a notícia. Depois de algumas horas no telefone, as duas decidiram que era hora de fazer algo grande. Quando Dawn voltou de Greenwood, ela não perdeu tempo e se dirigiu diretamente para a porta da frente de Hillary. Quando Hillary abriu a porta, Dawn imediatamente disse: "Olá, irmã!" e presenteou-a com flores e uma série de fotos do pai. Hillary foi imediatamente levada às lágrimas pelos gestos tocantes. E este foi apenas o começo de um lindo relacionamento. As duas irmãs estavam abertas para construir um vínculo com a outra e acabaram se vendo quase diariamente. À medida que Hillary e Dawn passaram a se conhecer melhor, seu relacionamento começou a dar uma guinada inesperada. Anos de pesquisas árduas valeram a pena para Hillary. Seu trabalho não resultou em algumas reuniões superficiais com alguns parentes consanguíneos desinteressados, mas em um relacionamento significativo com uma nova família. Dada a diferença de idade de 19 anos, a irmandade entre Hillary e Dawn acabou se transformando em mais uma relação mãe e filha. Dawn até começou a agir como tia da filha de Hillary, Stella. Como você pode imaginar, a mídia noticiosa pulou na história. Ter uma irmã há muito perdida se mudando para casa ao lado não é algo que acontece com frequência. As chances de isso acontecer são inacreditavelmente raras. Assim que a história se espalhou, ela se tornou uma sensação internacional. Realmente, todos nós devemos concordar. Quais as chances de algo assim acontecer? O que você achou? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de #Shatter, BBC, Washington Post, via Ice Pop. Imagens de reprodução.
edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!